Olá, meus amados irmãos do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento do nosso culto, porque o culto hoje, nessa nova aliança, ele é racional. Então é no raciocínio que você faz o seu culto. Você raciocina e porque é no nosso raciocínio que Cristo ministra a sua palavra, ele fala conosco, tudo através do nosso raciocínio. Então, culto hoje é racional. Se você não raciocina, você não consegue fazer um culto, não consegue participar de um culto, porque você não tem condições de raciocinar, você não raciocina. Então, culto é raciocínio. Reunião de igreja, não é igreja, é reunião, onde as pessoas se reúnem, aí é reunião. Mas para que a turma se reúne hoje em dia? A turma se reúne hoje em dia para dizer que Jesus é mentiroso. Ele falou que voltaria naquela geração e não voltou. Estão esperando ele há 2000 anos já, né? Então, meus amados, não adianta nada fazer culto se o raciocínio não funcionar. Então hoje nós vamos pôr o nosso raciocínio para funcionar. E aproveitando a oportunidade, fazer mais uma denúncia, né? De um hino da harpa cristã, que de cristã não tem nada. O hino de número 18. Então se você tem sua harpa aí, já vai pondo aí de lado. Porque o hino hoje é a vez do hino número 18. O título do hino é Grata Nova. Esse é o tema do título do hino. Mas, meus amados, eu quero chamar você para o raciocínio, para nós participar do culto. Culto é raciocínio. Se você não raciocina, você rodeia e acaba no mesmo lugar. E tem o sistema, tá assim comigo, né? Porque eu não vou negar o Evangelho de Cristo. Então eu tenho que pregar o Evangelho. Entenda quem quiser entender. Se puder, entenda se puder, né? É a palavra certa. Se Deus permitir que ela entenda, ela vai entender. Se não, não posso fazer nada. Vamos para o raciocínio? Vamos, porque eu não quero demorar hoje. Hoje eu não quero demorar. Eu tinha prometido, na semana passada, que hoje eu poderia fazer, pudesse ser que eu fizesse, desse uma opinião sobre a guerra lá em Jerusalém. Mas, meus amados, mas quis o destino eu falar de outra coisa, de outro raciocínio. Depois eu posso até, em outra hora, falar da guerra de Jerusalém. Mas a minha opinião, porque eu queria falar biblicamente, né? Aí eu tinha que ler vários versículos, igual sexta-feira passada. Eu tenho que ler vários versículos da Bíblia mostrando que essa Jerusalém que construiu, a ONU construiu, eu acho que em 1948, né? Para cá. Então, foi um erro dos israelitas, do povo de Israel, ter reconstruído uma nova Jerusalém. Então, eu só vou dar minha opinião assim, sem nós ler a Bíblia, porque se nós for ler a Bíblia, vai incumpridar muito. Então, segundo a Bíblia nos mostra que Jerusalém, ela foi condenada, né? E foi dada aos gentios. Então, esse povo que estão brigando com o povo de Israel, eles são considerados como povo gentil também. São o povo árabe, né? Que eles vêm ele vem do DNA de Ismael. Então, Jerusalém, ela foi condenada, foi dada a eles, o povo gentil. Então, se eles estão brigando por essa posse, já brigaram e estão brigando e vão brigar, porque eles entendem isso, que Deus deu posse deles a Jerusalém.
Então Jerusalém foi destruída, né? Deus tirou esse reino da mão dos judeus e deu para os gentios. Então é por conta disso que está acontecendo essa guerra. Então, como a Jerusalém, Deus usou a espada dos gentios para destruir a Jerusalém, templo e tudo, e foi dado aos gentios, e eles reconstruíram, então vão voltar a pagar o preço novamente, condenados novamente, né? Bem, isso é o que eu tinha para falar pessoalmente. Agora eu queria falar tudo isso lendo a Bíblia, mas vai demorar. Eu tenho outro raciocínio mais importante para falar hoje. Deixa as guerras quebrar o pau para lá. Meus amados, no ano 71 da nossa era, né? Eu era pequeno, minha mãe fez uma casa nova. Eu me lembro como eu era pequeno, mas eu me lembro de tudo. Eu tinha lá, sei lá, 8 anos por aí. Eu nem me lembro direito. 71. É só fazer a conta. Eu sou de 59 e ela construiu essa casa nova em 71. Fez uma casa nova e passamos todos imediatamente a morar na casa nova. Então minha mãe construiu uma casa nova. Meu pai morreu, eu tinha 6 meses de idade quando meu pai morreu, e minha mãe foi quem nos criou. E no ano 71 ela fez uma casa nova para nós morar, né? E todos passamos a morar lá. Imediatamente passamos a morar na casa nova. Nem tinha como ficar na casa velha, porque ela demoliu a casa velha. Então, já nem tinha, mesmo que algum de nós, né, que nós era, se não me engano, nós éramos 6, parece. Mesmo que um de nós quisesse ficar na casa velha, não tinha como, porque ela demoliu a casa velha. Então passamos a morar numa casa nova. Mas é lógico que, demolido ou não, nós íamos morar na casa nova. Quem não gosta de uma casa nova, né? Meus amados, preste atenção. Na cruz, espiritualmente, tanto a lei de Moisés, né, tanto o templo lá em Jerusalém, né, que fazia parte da lei de Moisés, quando Moisés começou, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, eles começaram num tabernáculo de pano, mas a coisa foi evoluindo, foi crescendo, foi evoluindo, e eles chegaram como? Num templo. Salomão construiu um templo. Esse templo foi destruído 3 vezes. Não, para ser mais direto, ele foi destruído 2, a terceira foi essa, que foi destruída no ano 70 da era de Cristo, né? Então, meus amados, mas na cruz, espiritualmente, para efeito espiritual, o templo já não valia nada, nem a lei de Moisés. Na cruz, para efeito espiritual, já não valia mais nada, porque foi destruído na cruz, como o Evangelho diz, que foi destruído na cruz. Então, o que aconteceu naquele dia da cruz? O altar se rachou, né? O altar se rachou e o véu também se rasgou, mostrando que Deus tinha destruído o santo lugar do povo judeu. Então, era para eles ter entendido que se o véu se rasgou, o altar se rachou na hora da cruz, era para eles ter entendido que Deus acabou, foi Deus que acabou com aquilo ali. E não poderia ser mais reconstruído e nem ir lá. Era para eles ter abandonado aquilo lá e até as ruínas, como nas outras vezes aconteceu. O templo nas outras vezes foi a ruína porque foi abandonado. Então ele foi a ruína. E era para ter acontecido a mesma coisa no templo de Salomão, no templo lá em Jerusalém.
no ano 70, quando, aliás, na cruz, quando o véu se rasgou e o altar se rachou. Mas beleza, né? Então, espiritualmente, tanto a lei de Moisés como o templo não valia mais nada. A lei espiritual também não valia mais nada para efeito de mandamentos. A lei de Moisés, o templo foi derrubado, foi destruído. Com isso, era para o povo ter mudado para a nova casa, que quando foi a profecia de Jesus, foi ou não foi? Eu derrubarei esse templo em 3 dias, eu derrubarei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Então ele estava falando da morte e da ressurreição. Então ele morreu com 3 dias, com 3 dias ressuscitou. Então o templo foi derrubado naquele momento, tinha sido derrubado praticamente, né? Para todos os efeitos, foi derrubado. E era para o povo ter entendido que quando ele ressuscitou, já foi em casa nova, não foi mais em templo velho, em casa velha. O povo era para ter acompanhado ele para essa casa nova, mas o povo rejeitou. Né? Eu escrevi aqui, destruído com isso, era para o povo ter mudado para a nova casa, né? Que era a graça. Essa nova casa representa o quê? A graça dele, a graça de Cristo, né? Onde hoje ela é espiritual. Então essa é a casa que ele falou que ia construir em 3 dias. E reconstruiu em 3 dias. O povo não quiseram saber. Mas como eles não entenderam, e o templo só rachou o altar e o véu se rasgou, né? Se rasgou. O que aconteceu? Remendaram o véu. Remendaram o véu, Deus rasgou. Foi Deus que rasgou. Remendaram o véu, consertaram o altar, né? Tudo isso aqui são blasfêmias. Se Deus rasgou o véu, se Deus rachou o altar, não era para ter mais ter sido consertado, porque não foi homem quem rasgou, foi o próprio Deus. Eles não entenderam. Então, se eles consertaram, eles estão blasfemando. Isso aqui é blasfema. Onde tiver um local chamado de templo, chamado de igreja, que igreja é templo, a mesma coisa, né? É blasfema. O altar. E ficaram lá no templo. Remendaram, costuraram o véu, remendaram o altar e ficaram lá, né? E ficaram lá. Mas no ano 70 da era de Cristo, né? No ano 70 da era cristã, Deus usou a espada dos romanos. Como dizia a profecia, derrubou totalmente a casa velha, que era o templo. A casa que havia quase 500 anos que essa casa existia. Então estava mais do que na hora de uma casa nova. Mas infelizmente, o povo não entenderam nada, até hoje não entenderam nada dessa transformação. Totalmente, destruiu totalmente a casa velha, obrigando a mudança. Então no ano 70, Deus usou a espada do romano, né? Que destruiu a cidade de Jerusalém toda, né? Por isso que estão pagando o pato lá hoje, porque reconstruíram ela. Derrubaram a cidade de Jerusalém e derrubou o templo e mataram os homens que administravam. Todos os homens que administravam aquele templo foram mortos. Então a destruição foi total. Mas mesmo assim, mas eles rejeitaram a casa nova, né?
que é Cristo em nós e nós em Cristo, essa é a casa nova, né? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então nós somos a casa de Deus e Deus é a nossa casa. E eles rejeitaram isso, né? Rejeitaram a casa nova, feita por Ele, feita pelo próprio Deus. Não foi por mão do homem como está escrito na Escritura. E reconstruíram, né? E reconstruíram casas para eles. Reconstruíram casa para eles. Reconstruir, está cheio de casa por aí. Diz que é casa de Deus. Para onde você vira os olhos, tem uma casa de Deus. Reconstruíram, rejeitaram a casa que Deus construiu. A casa nova que Deus construiu, em 3 dias, como ele falou na profecia, eles rejeitaram. E rejeitam até hoje. É poucos que têm coragem de dizer isso na cara dos crentes. Eu digo, eu não tenho medo de ninguém. Eu digo que eles rejeitaram a casa de Deus e construíram casa de pedra novamente, né? O templo lá, o templo em si, lá em Israel, não foi mais edificado. Edificaram a cidade, mas o templo em si, Deus não permitiu mais ser edificado. Mas em compensação, ó, em cada esquina, toda a rua que você passa, em cada esquina tem um local chamado de casa de Deus. Então viva aí essas blasfêmias por aí e o povo não acha. Bem, meus amados, vamos então para o hino. Pega a sua harpa aí, vamos denunciar esse hino aqui. Esse foi o raciocínio de hoje, né? Vamos para o hino. O hino é o número 18, Grata Nova. Grata Nova. Bom, primeiro verso. Grata nova Deus proclama, né? Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador. Então aqui você vê só como eles rejeitaram a casa nova de Deus, né, que Deus fez. Eles estão rejeitando o que Jesus falou que levou nossos pecados na cruz. Se Cristo levou nossos pecados na cruz, como hoje é o mundo pecador. Você fala isso com um crente, meus amados, eles dão um pulo de tudo quanto é lado, mas não aceita que Jesus levou nossos pecados na cruz. Não temos mais pecado. Aí, ó. Hoje é ao mundo pecador. Doce nova revelada, né? Doce nova revelada. Isso aqui, essa doce nova é o novo evangelho. É o evangelho novo revelado. Novas notícias foi revelado, né? Que hoje nós estamos em graça. Não estamos mais na velha aliança. Então está aqui. Doce nova revelada. Lá na cruz do Salvador, cego e desviado o homem, ainda hoje andam cego e desviado da graça de Cristo. Eu digo sem temor falo isto. Que tão desviado da graça de Cristo. Cego e desviado o homem dos caminhos do Senhor. Para começar, quem pode se desviar dos caminhos do Senhor? Um Deus que disse, se você descer ao fundo do mar, lá eu dou ordem aos peixes para te pegar. Se você subir aqui no céu, daqui eu te jogo você para baixo. Se você se esconder nos montes, eu dou ordem às serpentes para te pegar. Como eu posso desviar do caminho de um Deus desse? Pois é, dos caminhos desviados dos caminhos do Senhor. Desconhece, isso mesmo? Desconhece e desconfia. Desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Aí vem um corinho aqui. Grata nova, grata doce nova,
vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, é amor. Isso também está certo. Verso 2. Com oferta, agora eles vêm na contradição. Os crentes é assim. Eles começam a louvar a Deus espiritualmente, aí depois eles caem na contradição. Olha aqui o verso 2. Com oferta e obras mortas, olha aí, ó. Com ofertas e obras mortas. Eles fazem um hino para adorar a Deus, né? E eles mesmos se contradizem, porque o que é obras mortas? Eles não sabem o que é obras mortas, mas eu vou falar o que é obras mortas. Dízimo, obra morta. Jejum, obra morta. Buscar Deus no monte, obra morta. Buscar Espírito Santo, obra morta. Aqui, ó. O hino que eles adoram a Deus. Com oferta e obras mortas, eles fazem isso aqui ou não faz? Faz. Então eles praticam obras mortas e querem fazer louvor com essa letra para adorar um Deus todo poderoso, que não aceita falha, não aceita erro. Né? Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Então eles fazem sacrifício, né? Obras mortas, faz sacrifício, que é mútuo também, né? Sacrifício sem valor. Então, eles cantam isso aqui, mas não obedecem, porque aqui eles cantam, lá dentro da igreja eles praticam. Obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado, pensa o homem, isso eles estão certos, que os crentes estão tudo enganados. Enganado, pensa o homem, propiciar o seu Criador. Então eles estão enganados, achando que adora a Deus, pode adorar a Deus com um hino desse, com a letra dessa. Né? Meios de salvar-se inventam. Meio de salvar-se inventam. O que é? O que é que eles inventam? Que você tem que fazer uma campanha. Você tem que participar da campanha. Você não ama a obra de Deus, você não participa da campanha. Você precisa jejuar. Isso aqui é meio de salvação. Porque para eles, você precisa participar da Santa Ceia. Se não participar da Santa Ceia, não tem salvação. Aqui. Você tem que fazer comunhão, tem que ter comunhão com Jesus. Como? Participando da Santa Ceia. Tem Santa Ceia na Bíblia? Não tem. Não tem. A única passagem, o único local que está escrito Santa Ceia é um cabeçalho. É que a turma chama de título, né? Quando eu falo aqui o título, toda leitura que eu faço aos domingos, às quarta-feiras, tem um título, não tem? Mas aquele título não tem efeito para a pregação. Aquilo lá é porque nós temos que dar um nome no título. Então o único negócio de Santa Ceia que tem foi que é nesse título da passagem lá na Bíblia. Um título que quem colocou aquele título, o homem, se não me engano, foi Hugo Santier. É um negócio, é um nome assim. Eu acho que é esse não. Hugo Chantier, que colocou isso lá. Então, é um nome que para leitura bíblica não tem valor, porque é um título, é um subtítulo. Então não tem valor. Né? É o único lugar que tem lá. Fora disso, não tem mais lugar nenhum. Então não tem Santa Ceia na Bíblia. Jesus não fez Santa Ceia. É mentira de quem fala. Inventa, né? Clama, roga em seu favor. Supostos, presta atenção, supostos, você vê que eles mesmos apontam para o erro deles mesmos. Há supostos mediadores. Meus amados, me ajuda aí. Quem é os supostos mediadores? Será que consegue me ajudar? Os pastores.
É os pastores que querem mediar a igreja e Deus. Os pastores estão no meio querendo fazer essa mediação. Essa mediação que quem fez foi Jesus de Nazaré que fez essa mediação. Então, como é que Jesus fez uma mediação e eles querem fazer de novo? Aqui, há supostos, né, que são muitos, está no plural, há supostos mediadores. Supostos não são, ou seja, não são pastores. Supostos pastores que não são pastores. Você está me entendendo? Desprezando o Deus de amor. Verso 3, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador. Que pecador? O nosso pecado foi levado na cruz. Pecador. Que na cruz, então eles dizem, com isso aqui, eles estão dizendo que Jesus é mentiroso, ele não levou coisa nenhuma. Mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor, né? Isso é verdade. Na cruz está unida a justiça e o amor, tudo isso foi na cruz. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador. Sem fim proclamaremos, Deus é luz, Deus é luz. Então tá aí, meus amados. Mais uma letra denunciada, uma letra que eles querem agradar a Deus, adorar a Deus com a letra dessa, cheia de contradições, dizendo que Jesus é mentiroso, não levou nossos pecados coisa nenhuma, né? Tudo isso eles fazem uma letra e querem adorar a Deus. Amém, meus amados? Paz eterna. Então, paz eterna, sejam todos abençoados pela graça de Cristo e até domingo às 8 horas da manhã. Amém?